Olá, olá, pessoal. A gente vai agora começar a nossa conversa ao vivo de hoje com a Renata Laís Forte, falando sobre habilidades socioemocionais na escola. Esse é um tema super atual, é um tema necessário de ser conversado, discutido, desenvolvido. E ela está aí ao vivo já pra gente. Vamos. A Renata, ela vai falar um pouquinho mais dela, da contribuição dela para essa nossa conversa. E eu estou muito contente de reencontrar a Renata aqui, mesmo que separada por essa telinha aqui. Oi, Renata, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, deixa eu ajeitar aqui as coisas, aprendendo ainda a usar, né? Uhum. A gente teve que aprender muito nesse 2020 a lidar com as tecnologias, com É, ao vivo da vida, né? Assim, foi bem desafiador nesse ponto, né? O nosso sim, e na aprendizado. verdade, eu gosto da aula, né? Mas dar aula para câmera, né? E gravada é difícil. Ao vivo eu achei mais fácil, Uhum. É. E uma pergunta né? recorrente que eu tenho em relação à aula é como que faz para o pessoal abrir a câmera? Você já teve esse problema? Que às vezes os alunos não abrem a câmera. Então, essa é uma pergunta que me perguntam volta e meia, assim, Léa, me ajuda, como que eu faço meus alunos abrirem a câmera? Eu falo assim, esse é um problema, não é só seu não, todos nós temos. E quem tiver a resposta ganha mais que a Mega Sena, né? É, exatamente. Mas eu andei lendo algumas coisas, né, em relação aos adolescentes, né? É muito essa questão da autoimagem, porque é muito fácil, durante essas aulas, tirar print, postar, fazer memes. Então, isso para eles é muito difícil, sabe? Uhum. Então, eles querem se preservar ao máximo, né, nessa situação. Né? No meu âmbito dos adolescentes, eu escutei muito isso, né? E também, se a gente for avaliar, né, o que acontece? Essa modalidade permite você assistir a aula fazendo outras coisas, É. né? Então, eu, Quem eu já nunca, tive né? aluno. Quem nunca? Vamos falar só dos casos bonitos. Eu já tive aluno que estava dizendo, professor, eu estou no carro, voltando do trabalho, ouvindo a sua aula. Né? Então, Uhum. a gente, não, tudo bem, não se preocupe, mas pelo menos responda, né? Exatamente, exatamente. Então, Renata, fala um pouquinho de você. Quem que é você e por que a gente trouxe esse tema aqui hoje para discutir com o pessoal? Pronto. Então, eu sou Renata Laís, eu sou psicóloga, formada há 12 anos, né? Então, todo esse tempo eu trabalhei na área com escolas, seja diretamente em escolas, mas como centros de educação especiais e também na docência. Né? Então, essa parte de educação sempre me chamou, né? Hoje eu sou psicóloga escolar, né? Psicóloga educacional, trabalho principalmente com alunos do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, e também sou professora do curso de psicologia, né? Então, já estou nessa parte da docência também desde 2011. Então, são duas áreas que me movem, que me mobilizam, né? Então, acaba que a educação e a psicologia, elas estão íntimas na minha vida, não se separam. Já atuei em outras áreas da psicologia, mas a escolar, a docência acaba brilhando mais meus olhos, né? E Uhum. quando você falou nessa questão do tema da educação para o futuro, né, é agora, veio imediatamente a questão das habilidades socioemocionais, né? Por quê? Para quem não sabe, existem várias legislações, várias orientações para o ensino, né? Então, por exemplo, para uma escola privada funcionar, tem uma regra principal que diz que ela tem que seguir as mesmas diretrizes das escolas públicas. Então, é geral. Então, existe, né, leis, diretrizes e bases, e a que a gente vai trabalhar hoje aqui é a BNCC, Base Nacional de Currículo Comum. Então, o MEC define quais são os conteúdos, os componentes curriculares que tem que acontecer em todas as escolas. Seja ela
por exemplo, no sul do Brasil ou aqui no Nordeste, né? Eu estou em Teresina, no Piauí, gente, né? É importante falar isso. A Renata falando de Teresina, no Piauí. Piauí, minha terra natal, né? Que eu morei em Teresina há muito tempo e sou de Parnaíba, no Piauí. E eu falo de São Carlos, interior de São Paulo. Então estamos aí a alguns quilômetros de distância. Acho que uns 2.000 quilômetros de distância. Pois é, então a BNCC, ela traz justamente isso, né? Quais são os componentes, os conteúdos, né, que devem ser trabalhados. E recentemente a BNCC foi atualizada e uma das diretrizes mais atuais dela fala sobre competências ou habilidades socioemocionais, né? Que essas habilidades têm que ser trabalhadas na escola, né? Então, muitos de nós somos de um momento em que a escola era focada somente no aspecto cognitivo. Passar em prova, passar no vestibular, produzir respondedores de questão, saber fazer aquela redação dissertativa com o primeiro parágrafo de um jeito, o segundo de outro. Então, era um molde bem certinho a educação. Era o mais importante, né? Todo o resto era secundário. O mais importante era reproduzir conteúdo. Justamente, né? E o que é que foi visto? Quando as pessoas entravam no mercado de trabalho, elas eram selecionadas justamente por esse conhecimento cognitivo. Um concurso público só avalia conhecimento cognitivo, uma seleção de pessoas, né, só avalia conhecimentos cognitivos. Só que quando a pessoa chega no mercado de trabalho, ela não sabe se relacionar, ela não sabe fazer um trabalho cooperativo, ela não sabe escutar o outro, porque durante 14, 15 anos da vida dela, ela não foi desenvolvida para isso. E aí você pode pensar, não, mas tem os pais, a importância dos pais na educação dos filhos. Mas os nossos pais também não foram desenvolvidos para isso. Então, é difícil você ensinar uma habilidade que você não tem, né? E aí vem esse termo, habilidade. Pode ser tanto competência socioemocional, como habilidade socioemocional, né? Quando a gente pensa no nome competência, o que a gente pensa? Poxa, ele é bom naquilo, ele é competente. Mas na psicologia, a gente amplia esse conhecimento, né, esse conceito. Para quê? Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Eu preciso ter conhecimento. Vamos dar um exemplo, resiliência. Para mim ser uma pessoa resiliente, eu preciso saber o que é resiliência. Eu preciso ter a habilidade de ser resiliente. Eu preciso aprender e desenvolver. Então, a habilidade, ela é aprendida e ela é desenvolvida. E eu tenho que ter a atitude. O que é? Num momento como a pandemia, eu preciso, em alguns momentos, aplicar e colocar em prática. Então, é por isso que a gente fala nesse termo competência socioemocional. Porque não adianta só eu saber o conhecimento, o conceito. Não adianta só alguém me dizer como coloca em prática. Eu preciso aprender e colocar ela em prática, ter a atitude. Então, por isso pode ter esses dois termos, conhecimento, competências e habilidades socioemocionais. Então, a BNCC traz essa necessidade atual e a necessidade do futuro, né, que as crianças e os adolescentes vão precisar para a sua vida, para dentro da escola. Então, por isso que esse tema é importantíssimo. Então, assim, desde 2020, é obrigatório que nas escolas sejam trabalhadas as habilidades socioemocionais. Então, a BNCC foi lançada, foi publicada, e ela deu um tempo para as escolas para que elas se preparem. E isso pode ser tanto escolas públicas, como eu disse, como escolas privadas. Então, todas as escolas precisaram se definir, se reorganizar para isso. Para colocar como carga horária, né, dentro de sala de aula. Né? E na prática, não é que precisa ser dentro da sala de aula, não. Pode ser no pátio, pode ser em outros espaços, mas precisa estar comprovadamente
né, dentro da carga horária daquela escola e daquele segmento, né? Então, por isso a necessidade da gente hoje já trabalhar, pensando no futuro, nesse excelente profissional e nessa excelente pessoa, né? Porque não adianta formar uma pessoa muito boa naquilo que ela sabe fazer se ela não sabe se relacionar com as pessoas e ela não sabe se relacionar consigo. Então, o grande objetivo de desenvolver as habilidades socioemocionais, aí a gente já tem sócio, que envolve as habilidades de relacionamento com o outro, e emocional, a habilidade também de lidar consigo. Então, todas essas habilidades, elas vão ser trabalhadas, né? Exatamente, exatamente. É essencial falar disso, falar que, como você falou, é trabalhar com o outro e também se entender, né? Você se conhecer, se entender como que essa sua relação consigo mesmo e com o outro, como que elas podem conversar e você pode não só coabitar ou coexistir, mas existir de uma forma realmente boa, de muito, né, cooperação, companheirismo, que a gente consiga conviver em sociedade de uma forma melhor mesmo, né? Para que a gente construa a sociedade que a gente quer. Mesmo que a sociedade Isso. agora não esteja exatamente como a gente gostaria, que ela possa se tornar a partir da mudança que a gente faz com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Ó, a Silvia colocou aqui, ela é top. Tá falando de você, Renata. Silvia trabalha comigo, então. Ela é top mesmo, Silvia, ela é top. A gente se conhece, Renata, desde 2000 nada, desde 1990 e alguma coisa, né? Isso, né? Justamente, acho que eu devia estar em 7ª série, a gente estudou no mesmo colégio, gente. Exato, a gente estudou juntas. Eu estudei com a irmã da Renata e a gente se conhecia, né, através da Sâmia. Então já dá um beijão pra Sâmia, pra Aline, a prima da Renata, então todo mundo se conhece. Ela não tá aqui agora, mas elas vão assistir depois dessa live, pra saber que a gente mandou um beijo pra elas. Justamente. Pois é. Elas trabalhando mais do que tudo no mundo nesta pandemia, né? Na linha de frente. E a gente lidando também com esses outros aspectos, né? Porque essa pandemia pediu da gente, né, muita coisa de todo mundo. Essas habilidades socioemocionais, né, foi pedido de todo mundo, né? E aí a gente vê, né, a necessidade de trabalhar hoje em todas as idades. Não é porque você pensa, eu não trabalhei na escola, não dá mais. Não. As habilidades, elas podem ser adquiridas em qualquer momento da vida. Então, nunca se falou tanto em resiliência, né? Nunca se falou tanto em autoconhecimento, porque qual é a grande dificuldade do isolamento social, vamos assim dizer, tirando as mães, né? É que você ficou em contato consigo mesmo, né? E o autoconhecimento, que é uma competência que está lá na BNCC, né? O que a gente pensa? Eu vou passar por esse processo de autoconhecimento e vai ser lindo, vai ser fantástico. Não é. Nós não somos perfeitos, nós somos dotados de erros. E entrar em contato com os nossos defeitos é também angustiante, né? Então, é muito bom se conhecer, esse processo de autoconhecimento, mas ele também traz algumas feridas que precisam ser vividas, sofridas, né? E abraçadas, né? Porque a dor só é superada quando ela é vivida. Né? O autoconhecimento ele é excelente a médio e longo prazo, mas no curto prazo pode ser que seja ruim. Né? Como você falou, pode ser que aí você, no processo de autoconhecimento, você descubra alguma ferida que você nem sabia que estava aberta, ou você já sabia e não tinha curado, né? Ou você nem sabia, você achava que estava lá escondidinho e pronto. E aí, nesse processo, você pode encontrar isso. Mas a médio e longo prazo é o melhor, né? A gente considera, pelo menos eu considero, acredito que você também é o melhor para a sua vida. E esse trabalho de habilidades socioemocionais na escola, né, vai permitir, né, essa aprendizagem e desenvolvimento de habilidades consigo e com o outro, mas também de tomada de decisão, de trabalho cooperativo. Porque, assim,
Imagina um adolescente de 17 anos que vai fazer a escolha da sua profissão, né? A gente fala muito sobre isso, porque às vezes a gente pensa que a orientação profissional, ela é você conhecer os cursos e escolher. Só que não é. É você também treinar as habilidades de escolha, né? A gente vê, eu falo muito esse exemplo, né, para os meus alunos. Quem é que escolhe a tua roupa? Né? Você já foi comprar alguma coisa sozinho que você escolheu, ou você sempre vai com seus pais? Né? Porque, normalmente, as crianças e adolescentes não são permitidos a eles desenvolver essa habilidade da escolha. Então, se você não sabe escolher o que é que você mais gosta de comer, ou que tipo de roupa você gosta mais para você, que são pequenas escolhas, como é que você vai conseguir fazer escolhas maiores? Como qual curso que eu quero estudar, qual profissão que eu quero fazer, né? E aí a gente bate também falando essa questão da escolha profissional, né? Uma outra competência que tem lá na BNCC é que ela amplia o termo, né, de orientação profissional para projeto de vida. Por exemplo, a minha realidade aqui em Teresina ainda é muito. Terminou o ensino médio, tem que ir para a universidade. Só que quando a gente amplia esse termo e trabalha aspectos de projeto de vida, a gente vê que a vida é muito maior do que um curso, do que um trabalho, né? Então, que você precisa planejar quais são os outros aspectos da sua vida. E aí a gente mostra a questão do empreendedorismo, dos intercâmbios, de outras possibilidades que muitas vezes não é mostrada para esse adolescente, né? E mostra e dá a possibilidade para ele ser protagonista, ser ativo nesse processo de planejamento da sua vida. Que aí a gente para e pensa na gente, ó, a gente teve isso? Não teve. Por que é que tem muita gente aí hoje no Instagram falando sobre planejamento, falando sobre organização, sobre meta? Porque a nossa geração não foi ensinada isso. E isso é uma habilidade socioemocional. A capacidade de você tomar decisões, fazer análise, isso pode ser ensinado na escola. E é isso que a BNCC propõe, sabe? De que a escola seja um espaço muito mais do que só ensinar matemática, física e a fórmula de Bhaskara, que todo mundo pergunta o que é que vai ser usado para a vida, né? Então, eu sou encantada com esse projeto e acompanho, porque lá onde eu trabalho, a gente desenvolveu um projeto desde a educação infantil, com crianças com 5 anos, né, até o ensino médio. Então, a gente, em cada série, trabalha um tema, né, uma competência ou uma habilidade específica para aquele segmento. Então, por exemplo, para as crianças, a gente vai trabalhar o reconhecimento das emoções. Então, é muito lúdico, é que eles consigam identificar o que é tristeza, o que é alegria, porque a criança é muito egocêntrica. O que quer dizer egocêntrica? Ela, quando eu estou feliz, eu acho que o outro está feliz também. Então, o reconhecimento das emoções é eu olhar para a carinha do meu amigo e perceber que ele ficou zangado. E perceber que ele está triste. E aí eu já saio de mim e compreendo que o outro é diferente de mim, que ele está em um outro processo, né? Então, por exemplo, aí a gente vai crescendo nos segmentos, aí vai trabalhar empatia, cooperação, o respeito aos outros, e aí vai autoconhecimento, autocuidado. Então, a BNCC, né, e as habilidades socioemocionais nos possibilita, né, subir essa escadinha de desenvolvimento, né? E como é uma coisa de 2019, 2020 para cá, os resultados a gente vai ver quando esse aluninho de 5 anos sair da escola, né? Porque ele passou por todo esse trabalho. Não quer dizer que eu fiz um ano pronto, já consegui desenvolver todas as habilidades, né? Porque a gente está sempre desenvolvendo essas habilidades.
né? E vale lembrar que quando a gente pensa na escola, a escola não é uma entidade separada da sociedade, né? A vida na escola é a vida em sociedade também. Então, ter aparecido isso como essencial nas escolas só agora, há 2 anos atrás, né, assim, a realmente ser aplicado nas escolas, é algo que provavelmente daqui a uns 20, 30 anos eu vou falar assim, nossa, mas como só em 2019? Como, né? Porque a sensação que a gente ainda tem, porque as escolas ainda estão se adaptando, mas que a gente ainda Sim. tem na maioria das escolas, da vida escolar da gente, é que existe momento escola e momento sociedade, momento, né, como se fossem coisas separadas. Assim, não, tipo, na escola é isso, a escola é vida, o dia a dia na escola é vida em sociedade, e por isso mesmo a gente deveria estar lá também aprendendo todas essas habilidades que são essenciais para a vida em sociedade. Né? O se conhecer, porque faz parte da vida em sociedade também, você se conhecer como um ser, se enxergar como um ser completo, como um ser que tem capacidades, habilidades, que consegue, que tem potencial e que é atuante na sociedade, e ser atuante na sociedade, né? Se enxergar dessa forma e realmente agir para que a gente possa construir a sociedade que a gente quer para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos e tudo mais, mas para o nosso futuro também. Então, assim, que essas crianças e adolescentes se vejam dessa forma. Eu escutando dos meus alunos da terceira série, né? Inclusive, alguns estão aí em São Paulo fazendo a prova da FUVEST, né? Foram fazer a prova. Em que eles diziam, e aí, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode ampliar no nosso projeto? Eles disse, olha, meu sonho é morar fora de Teresina, mas eu não sei pagar uma conta, eu não sei como ir lá resolver a questão do meu aluguel. Então, isso que tu falou, né? Ligar a escola com a sociedade. Né? Hoje em dia, com a quantidade de escolas integrais, em que o aluno fica mais tempo, né? Porque a nossa realidade é de famílias com pouca rede de apoio. Então, a escola acaba sendo a principal rede de apoio. Né? Então, a gente precisa desenvolver essa pessoa para ser e fazer a diferença na sociedade. Né? Então, se precisa mesmo dessas atividades mais práticas, né? Porque aí a gente volta, né? Não só ser respondedores de questão, não só desenvolver o aspecto cognitivo, vai preparar ele para a vida. O aspecto cognitivo é importantíssimo. Quando a gente fala da importância de trabalhar o aspecto socioemocional, a gente não está falando de cancelar e que é horrível o aspecto cognitivo, que a escola... Não. A escola foi pensada, assim, como um centro de aprendizagem. E aí vem muito essa questão, né, de ampliar esse aspecto de que o que é uma escola? Ela é um centro de ensino ou ela é um centro de aprendizagem? E quando a gente pensa no centro de ensino, aí eu vou aqui e ensino isso. Eu vou ensinar matemática, eu vou ensinar habilidades socioemocionais. Mas quando eu penso a escola como um centro de aprendizagem, eu quero que o meu aluno aprenda, adquira aquele conhecimento. Então, a escola, ela precisa ser um espaço de formação integral, né? E dentro dessa formação integral está o aspecto cognitivo, o aspecto socioemocional. E dependendo da escola, também existe o aspecto espiritual, né? Então, é importantíssimo, né? Quando a gente fala, não em nenhum momento, né? Porque às vezes a gente fala, né? Que só pensa no aspecto cognitivo e não é criticando, mas é porque pode se ampliar, né? Pode e deve-se agora ampliar esse espaço em que as crianças e adolescentes ficam, né? E quando a gente pensa nessa contextualização, por que você acha que só agora, né, só agora que a gente está abrindo os olhos para essa necessidade disso na escola? Por que isso não aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, quando a gente estava na escola, por exemplo? Pronto. Eu acho que é por conta das competências que são pedidas no mercado de trabalho, né? Aqui a gente fala as competências do século XXI, né? Então, hoje em dia, para você trabalhar, você precisa, que a gente fala, das soft skills, das grandes habilidades, das baixas habilidades, porque você precisa saber fazer o seu trabalho, né? Obviamente. Então, eu como psicóloga, eu preciso saber o meu trabalho, mas eu também preciso
saber lidar com as dificuldades do meu trabalho, eu preciso saber lidar com as dificuldades de relacionamento com as outras pessoas. Então, o trabalho, né, hoje em dia, ele está muito mais colaborativo, né? Ele está muito mais em grupo, né? Então, eu não tenho uma geração que está preparada para isso, né? Então, se eu não tenho, e a função da escola é preparar essa pessoa para o mundo, para a sociedade, então, se eu não estou conseguindo preparar um profissional para o mercado de trabalho, então, onde é que está faltando? Qual é a habilidade que está faltando? É a habilidade socioemocional. Então, aí, a necessidade de colocar ela dentro da escola. Uhum. Exatamente. Aí você pode até falar um pouquinho mais, assim, você falou do âmbito também espiritual, pode até falar um pouquinho mais como funciona dentro da escola em que você é psicóloga, essa parte. Pronto. Né? Eu trabalho numa escola, né, da Igreja Católica, da Rede Jesuíta de Ensino. Então, assim, e nós trabalhamos com a pedagogia inaciana. Dentro da pedagogia inaciana, ele já propõe a formação integral do ser humano. Então, antes da BNCC, o nosso trabalho já era voltado para o desenvolvimento cognitivo. A gente sempre fala excelência acadêmica, excelência socioemocional e excelência na parte da formação cristã, né? Então, assim, as nossas atividades, elas são divididas nesses três aspectos. Então, nós temos os professores, toda a comunidade educativa voltada para esse aspecto cognitivo, e nós temos um serviço de psicologia, né, que é responsável em conjunto com os professores. Então, quando a gente entra em sala de aula, por exemplo, quinzenalmente, que é o trabalho que a gente realiza, dentro de sala de aula, a gente entra junto com o professor. Porque a habilidade socioemocional, né, eu só vou conseguir que o meu aluno desenvolva se eu também desenvolver no meu professor, se eu também desenvolver na minha comunidade escolar. Então, é importantíssimo que a gente entre. Então, essa habilidade socioemocional, ela é feita no serviço de psicologia em parceria com os professores. E nós temos também uma equipe de formação cristã que faz atividades em sala de aulas, atividades em grupos, como é uma escola católica, né? Tem todas as formações do sacramento, tem dias de formação. Então, já pensando nessa formação integral. E aí bate muito com o que a BNCC fala, porque a BNCC agora defende essa formação integral, né? Então, para a gente, na prática, não é que foi, meu Deus, é muito difícil ter que trabalhar as habilidades socioemocionais. A gente diz, que legal, aquilo que a gente já vinha fazendo antes foi reconhecido, né? Exatamente. Que bom que finalmente reconheceram a importância desse outro lado também. Justamente, então foi muito bom e foi tranquilo, no sentido de que, claro, que a gente precisava desenvolver a expertise, no sentido de estar frequentemente em sala de aula, porque dependendo do projeto, é semanalmente, assim, porque existem vários projetos de habilidades sociais nas escolas, né? Então, na nossa escola, a gente está quinzenalmente em sala de aula. Então, a gente divide com algum professor, então não tem segmento que divide com o professor de espanhol. Uma semana é professor de espanhol, na outra semana é a psicóloga. O outro é com o professor de ensino religioso. Uma semana é professor de ensino religioso, né? E outro é o psicólogo. Juntos, né? E dependendo do segmento, às vezes você vai mudando com o professor que vai acontecendo. E aí a gente viu, né, agora na pandemia, né? A escola disse, minha gente, vambora, vocês têm que entrar semanalmente na escola, porque a gente precisa estar mais próximo dos alunos. Uhum. Porque o serviço de psicologia escolar, ele não é clínico, né? Então, não é que a gente fica numa salinha e fica esperando os nossos alunos. A gente fica nos corredores, a gente fica na acolhida, na saída, no recreio, e tem, claro, espaços de escuta e de acolhimento, né? Então, o ensino remoto dificultou isso, porque eles não sabiam, meu Deus, cadê? Como é que eu faço? Né? Então, a gente precisou mesmo estar frequentemente mais em sala de aula,
abrindo espaços virtuais para plantão psicológico, para dar esse suporte, né? E em todos os aspectos. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalhou muito foi a questão da autorregulação da aprendizagem. E aí vem o aspecto cognitivo, mais uma vez. A gente precisou desenvolver uma habilidade desse aluno ser mais ativo e mais responsável pelo seu processo de aprendizagem dentro de casa. Né? Isso é uma habilidade socioemocional também. Ser gestor. Então, imagina, eu pedi isso para um aluno de 9 anos que nunca tinha sido responsável. Né? Eu vejo pelo meu filho de 7 anos, né, que ele tinha 3 aulas por dia. Então, no começo, a gente conseguia estar todo o tempo com ele, acompanhando, troca livro, não sei o quê. No final, ele, entre uma aula e outra, ele já ia pegar o livro dele, já sabia qual era a atividade. Na hora que o professor dizia, então, desenvolveu habilidades. Isso com a formação do professor, né, com o suporte da família e com o serviço de psicologia fazendo todo esse trabalho também. Então, isso possibilitou, né, a gente estar mais próximo. E, claro, a saúde mental. Né? A gente precisou ter momentos de mais escuta e de desenvolvimento. Então, os primeiros temas que a gente trabalhou, quando a gente entrou, foi sobre emoção. A gente voltou, sabe? Lá com as criancinhas, com os adolescentes, dizer, olha, reconhecer quando você não estiver bem, né? O que fazer, onde é que você vai procurar ajuda, a importância de estratégias de autocuidado, né? Para poder desenvolver novas habilidades que eles não tinham, né? Tanto eles como os professores. A gente também ampliou o trabalho com os professores, sabe? De escuta, de desenvolvimento de estratégias de autocuidado, porque você sabe, todo mundo sabe que não foi fácil para ninguém, né? Então, mais ainda, essas habilidades socioemocionais se mostram importantíssimas. Exatamente, não foi fácil para ninguém, exatamente pelo que você já falou, né? A gente está todo mundo isolado em casa, de repente você tem que se ver numa situação em que você não tem mais o horário de ir para a escola, de voltar para a escola, não. Você está em casa, nos mesmos ambientes, nos mesmos cômodos, 100% do tempo. E daí todo o medo, né? Também assim, se eu tô aqui, eu tô comigo mesmo e eu posso, né, não tá me sentindo tão bem. Mas se eu saio, eu tenho outros medos. E por aí vai. O medo da morte, o medo, né, de tudo, assim. Tudo foi bem complicado esse ano, né? Foi um ano de muito crescimento também, né? A partir desses desafios. Mas, acima de tudo, assim, muitos desafios e muitos obstáculos a serem superados, né? Como indivíduos, isso em todas as faixas etárias, como você falou, desde a criancinha que precisou de repente ter que se virar ali com uma tela para fazer uma aula, que não tem mais os seus colegas de turma, né? Até o adolescente, o adulto, cada um com suas dificuldades, seus obstáculos a superar, e todo mundo aí batalhando não só para sobreviver, né? Não só, mas para viver bem, para conseguir se adaptar a essa realidade, que é transitória, eu espero. Gente, vamos, pelo amor de Deus, cadê esta vacina, né? Vamos ter que é uma realidade transitória, mas é muito tempo já. Você imagina na vida de uma criança, como você falou, de 9 anos, um ano da vida dela já foi praticamente aí, peraí, deixa eu fazer a conta rápida, 20%, 10%, né? Praticamente aí, um pouco mais que 10% da vida dela, décimo da vida, nessa situação de pandemia. Não é isso? Né? Uma criança de 9 anos. Eu vejo o meu mais novo, o Bento, né, que tem 1 ano e 6. Ele foi 1 ano, a maior parte da vida dele, né? E a gente via que, por mais que ele tenha irmãos, né, foi difícil, sabe? Foi difícil para ele desenvolver algumas habilidades, mesmo como criança, com outras 2 crianças mais velhas, nessa questão do isolamento. Né? Então, por isso assim que eu entendo as famílias que querem que as escolas reabram, eu entendo as famílias que não querem que as escolas reabram, porque cada realidade é uma, né, em que você vivencia, né, e não existe essa questão de modelo certo, principalmente agora em que a gente viu que a pandemia trouxe isso, né, que não existe certeza, não existe nada
muito pronto. Então, as habilidades socioemocionais, elas nos preparam, elas desenvolvem, né, habilidades, mas elas não trazem receitas de bolo pronta, né? Exatamente. E falando em Oi! habilidades socioemocionais, olha a minha Corona Baby, né? Falando sobre isso, você falou que o seu mais novo praticamente toda a vida passou em pandemia, a minha nasceu no meio da pandemia, então toda a vida dela foi em pandemia, não é isso, meu bem? Uhum, justamente. Oh, Uhum. coisa boa, né? É, E essa a questão das mães, né, que precisaram desenvolver ainda mais, né, foram as mais prejudicadas, né, uhum. nesse espaço, né, de ter que lidar com tudo isso. É porque, ótimo, a maternidade é fantástica, a maternidade é maravilhosa, mas não vem também receita de bolo, né? A gente também precisa realizar e desenvolver e aprender habilidades de saber lidar com tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, é isso. A gente, então, assim, pegando a nossa conversa até o momento, a questão das habilidades socioemocionais, elas trazem essa formação que é integral, né, que vai para além do cognitivo, que inclui tanto o trabalhar consigo mesmo quanto o trabalhar com o outro, né, em vários aspectos, são vários aspectos. A gente tem que ela existe para que a gente viva melhor em sociedade, lembrando que a escola é sociedade também, não é, né, não é uma Isso. coisa dissociada, e, e que ela está aí na BNCC e ela é essencial, né? Não é só mais essencial num sentido para a vida, mas ela é necessária no sentido mesmo de regulamentação das escolas. Todas as escolas precisam considerar isso Né? como parte curricular, né? Como elemento essencial no momento escolar, seja que tem que ter, né? Tem que ter aquele horário, aquele momento escolar para discutir toda essa parte de habilidades socioemocionais. E a gente Não é estava isso? falando isso, a gente estava falando um pouquinho antes, nessa questão da saúde mental, né? O quanto há o aumento, até antes da pandemia, dessa questão do adoecimento mental, né? Seja de crianças, adolescentes e adultos. Então, trabalhar com isso dentro da escola vai possibilitar, né, prevenção, vai possibilitar com que as pessoas consigam, imagina a questão do autoconhecimento, eu consegui perceber em que momentos eu fico mais ansioso, em que momentos eu explodo com mais facilidade, em que situações eu me fragilizo mais. Uma aula com o pessoal da terceira série, a gente estava falando sobre a necessidade de validação, né? Por que eu tenho essa necessidade de validação? Então, dentro dessas atividades de habilidades socioemocionais, faz com que a gente se questione, pare para pensar, né? E reconhecer o que é que está acontecendo com a gente. Então, isso a gente percebe, poxa, meus sintomas de ansiedade estão mais frequentes, então está na hora de pedir ajuda. Onde é que eu peço ajuda para que isso não vire um transtorno? Porque ansiedade é algo normal do ser humano, né? Então, oi, Eduarda, né? Eu ia É falar algo isso, ó. não, Veio aqui uma professora linda para você. né? A ansiedade é algo normal no ser humano, né? Então, o que não é normal é quando ela como é que se diz, te paralisa, não te deixa Te, seguir em frente. te impede Então, a gente precisa. de viver, né? Te impede de viver por conta da ansiedade. Uhum. Isso. Então, é importante a gente trabalhar também esses conceitos de saúde mental como prevenção, para que esse adolescente, né, essa criança consiga perceber, poxa, eu não estou bem, está na hora de pedir ajuda. Então, isso também é prevenção, sabe? Uhum. Então, essa questão das habilidades, ela vai permitir isso, né? Vai permitir um maior autoconhecimento e que esse adolescente, principalmente o adolescente, né, se você for ver a questão da faixa etária, né, ele já descubra e já desenvolva estratégias de autocuidado, né? Uhum. E, e vai preparando ele para essa saída, né, e reinserção em outras áreas da sociedade, É. né?
Não, e você falou a questão da validação. Se a gente for pensar bem, assim, historicamente, pensando em adolescentes tem essa fase de necessidade de validação, não só adolescentes, né, mas em especial a gente chega àquela fase que a gente quer a validação do grupo, que a gente quer, né, ser aceita, aquela coisa toda. E aí é uma impressão pessoal, você pode falar a sua, sua opinião como psicólogo. A impressão pessoal que eu tenho é que com esse aumento de uso de celular, de rede, de Instagram, né, tudo é lindo, maravilhoso, a foto tem que ser no melhor ângulo, no melhor lugar, no melhor cenário, a vida é sempre linda. Isso parece que ampliou a necessidade de validação, assim, ela saiu daquele âmbito, digamos, mais natural, esperado, que a gente tinha quando a gente vai se vendo parte de um grupo, para ser uma coisa patológica mesmo, né? Ou você posta aquela foto no momento certo, com o ângulo certo, sem celulite, sem mancha, né, maquiada, ou você não é aceito. E isso é algo que pode gerar uma ansiedade muito grande, pode gerar problemas aí para a vida. E aí sai do âmbito, digamos, entre aspas, natural, que é esperado e tal, para uma coisa que você segue para a vida inteira com essa necessidade de validação muito forte. Isso é bastante prejudicial. Ainda não saiu uma pesquisa do Brasil, mas os Estados Unidos já saiu que o Instagram é a rede social mais adoecedora que existe. Então, quanto mais se você for comparar o índice das pessoas que usam o Instagram em saúde mental, é muito maior do que usa outras redes sociais. Mas nós já temos também pesquisa aqui no Brasil que fala que o Brasil é o maior consumidor, né, de internet e de redes sociais. Então, a Eduarda fala, né, a gente nem pode nem andar de Havaianas, pois não será validado pelo outro. E já teve uma época que a Havaianas era o top das elegâncias, né? Era considerado diferente. Então, a sociedade, ela vive, né, numa onda e que todo mundo quer estar só em cima, né? Eu gosto muito, um professor meu falou, né, que quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em uma linha reta, né? Só que equilíbrio, na verdade, é uma onda. A nossa vida tem momentos que estamos bem, momentos que estamos ruins, né? E a vida é essa subida, sabe? Essa subida em que você tem que ser feliz. E aí eu já vou dando um spoiler. A primeira aula de habilidades socioemocionais lá do ensino médio, a gente vai ser sobre felicidade, né? Aí, para os alunos que estão ouvindo essa conversa ao vivo aqui. Né? Já, como é que se diz? Tem que ser nessa subida e não só no topo. E o Instagram, as redes sociais só mostram o topo, né? Não mostra a realidade da vida, né? Então, por exemplo, todo mundo fala, né? A necessidade de você filtrar as pessoas que você segue, a necessidade, né, do tempo de uso que você está naquela rede social, porque pode realmente ser adoecedor, né? Porque você fica comparando a vida do outro extremamente produtiva, né? Imagina, foi uma coisa que a gente falou muito nessa questão da pandemia. Gente, não dá para falar em alta performance nessa pandemia. Não dá. Né? Porque você via a pessoa fazendo não sei quantas receitas, fazendo atividades com os filhos, trabalhando. Minha gente, pois tem algo errado. Tem algo muito errado nisso, porque a pessoa existe, né, no meio de tudo isso. E o que é que ela escolhe publicar é só o positivo. Então, a gente até comentou também a questão dos alunos, né, que não abrem a câmera nas aulas, né? Por quê? Justamente por essa questão da autoestima, da necessidade de validação. As aulas online permitiram eles acordarem 10 minutinhos antes e ligar lá, tomar o seu café, né, tá todo descabelado. E ela possibilitou também tirar os prints, fazer mais memes. Então, isso dificultou os alunos a ligarem as câmeras, né? Exatamente. Olha, a gente falou, Sâmia, depois você volta lá no começo, a gente falou de você no começo. Foi um beijo que a gente mandou pra você. Cleição, Amy Luísa, Eduarda, né? Piciedo Vieira, Antenor, Rafael Leite, Cleiciane, Guilherme, Vinícius. Ó, tá sucesso aqui, gente, essa conversa aqui ao vivo. Glória Souza, Ceissa, Maurício, Mônica, Renata. Olha, tá legal.
Gostei muito aqui da participação, do pessoal entrando. Todo mundo sabe que a Renata é top como amiga, é top como professora. Ai, Ai. Oi, a top Eduarda disse que como tá tudo. assistindo de pijama. Olha aí. É positivo, né? É positivo. Você pode estar no conforto da sua casa, de pijama, e tá assistindo. Isso em si é positivo. Né? A dificuldade é quando, por causa disso, você não aparece, né, visualmente numa aula, e aí, por causa disso, sua participação fica prejudicada. Aí é que a parte, né, começa a ficar assim. Porque, inclusive, uma das metodologias que a gente trabalha muito, né, do TIE, que a gente fala muito, é a aprendizagem cooperativa, que fala tudo isso, né? A questão dessas habilidades socioemocionais, em especial da cooperação. E um dos pilares que se fala é a questão da interação face a face, de o quanto é importante você olhar, você ver que ali tem seu colega de turma, ver que ali tem um professor, ver que ali tem um ser humano, não é só uma tela, né? Não é só a tela do computador, a tela do celular, do tablet, não é só isso, é um ser humano ali. E isso faz com que você se conecte mais com aquelas outras pessoas, que você se comprometa não só com o seu aprendizado, mas com toda aquela relação que você tem com aquele, né, com aquele mentor, com aquele professor e com seus colegas. E né, no caso, como a gente agora está muito no virtual, no online, então você não ligar a câmera dificulta essa parte, por exemplo. E aí você fica como você falou, nessas ondas, né? Mas aí, faz o quê? Eu me exponho, digamos assim, e tenho talvez um momento aí em que não vai ser tão validado, porque vai aparecer na câmera, como você falou, o descabelado, o pijama, né, o fundo, que às vezes está bagunçado, ou eu não me exponho, mas aí também tenho o risco de não conseguir me comprometer tanto com aquela aula, quanto eu me comprometeria se eu tivesse realmente 100% olhando para aquele professor. Porque tem isso também, né? A gente até estava conversando antes, às vezes também você está na aula, mas não está só na aula, está fazendo outra coisa, que pode ser que tenha sido super essencial naquele momento, então você realmente precisou dividir seu tempo com outra coisa, ou pode ser que você não se organizou, e aí vem outra habilidade, né, de planejamento, se organizar para que na hora da aula você possa realmente estar voltado para aquela aula, e por aí vai. Ou, né, aconteceu algum problema, como vocês viram que a minha filha entrou no meio da live, porque ela estava chorando lá fora e minha mãe veio trazer ela para dar um oizinho para a mãe. Então tem coisas que acontecem aí na hora dessas conversas aí ao vivo, e a gente tem que ir lidando, né, como profissionais, como estudantes, como mãe, e aí cada um com seus obstáculos e com suas dificuldades a ser superadas, né? Justamente, né? Essa questão, né, de você desenvolver, né? Nós nunca estamos prontos. Nunca, meu Deus, consegui, desenvolvi a cooperação, desenvolvi a resiliência, desenvolvi o autoconhecimento. Não. Sempre vai ter algo mais para desenvolver. Sempre vai ter algo mais para aprender, né? Eu tive a oportunidade, né, nesse período, por conta do trabalho, eu precisei estudar muito, né? Então, muitas vezes eu me coloquei no lugar do meu aluno, sabe? De que era difícil copiar o que o professor fala, porque, querendo ou não, nas aulas online, como tem pouco retorno, o professor acaba indo um pouquinho mais rápido, né? Falando com a necessidade, sabe? De passar o conteúdo, de que o aluno aprenda, ele acaba falando um pouco mais rápido, né? E aí o aluno querendo anotar. Então, eu percebi essa dificuldade. E foi muito bom ter me colocado nesse lugar do aluno, sabe? Porque aí, na hora de uma formação do professor, né, dizer para ele, professor, o senhor já experienciou como é que é assistir uma aula online, né? Porque a gente tinha uma prática, né, de cursinhos, de outras coisas que os alunos faziam online, mas eram mais gravados, que eles no YouTube, eles adoram assistir aula no YouTube, porque eles param, eles copiam, né? E isso era momentos específicos, eram aulas de 20 minutos, né? Então, nesse momento, eles tinham 6 horas aulas direto, de 40 minutos, que eles tinham que dar conta de tudo. Então, foi muito bom eu ter me colocado nesse momento, né, como aluna, né, para ver quais eram as dificuldades, para tentar ajudar. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez na escola, né, que a gestão fez, é que as aulas antes eram 50 minutos. Então, foi reduzido para 40 minutos as aulas, para ter esse intervalo de 10 minutos,
né? Porque todas as aulas eram online, ficavam gravadas para quem não pudesse, né? Para quê? Para que o aluno pudesse levantar, pudesse, né, descansar a vista, porque, imagina, gente, 6 horas na frente do computador não é fácil, nem para o professor, nem para o aluno. Então, isso permitia, né, para o professor e para o aluno ter esse descanso, né? Então, é importantíssimo, né, a gente se colocar também no lugar do outro, né? A gente experienciar, e essa é uma habilidade que a gente também trabalha dentro da escola, que é a empatia, né? E no começo, para algumas pessoas, vamos dizer, para o professor, meu Deus, está em casa, está assistindo a aula, da forma como quer, tem tudo na mão. Mas, professor, o senhor já assistiu a aula? Né? O senhor já... Eu sei que para você é difícil, mas então como é que a gente pode fazer? Então, teve situações com professores, né, que ela dizia, meu Deus, olha, eu dou a aula e depois ainda tenho que sair para o supermercado. Eu disse, não, professora, pelo amor de Deus, está aqui, ó, o telefone de delivery de supermercado, de hortifruti, tá, para a senhora não precisar sair de casa, não se cansar com isso, porque a gente precisava cuidar de todos os aspectos dos professores também. Exatamente. Ó, o Rafael Leite botou aqui, top mesmo, Rafael. A conversa aqui tá muito top. Eu acho que a gente vai precisar de outras conversas ao vivo, eu e a Renata aqui, porque ela não vai conseguir se esgotar aqui nessa conversa. Tá chegando já no nosso tempo limite aqui do Instagram. Eita! Já precisava. Ô, Léo, obrigada. Então, quais são suas palavras finais, Renata, pra gente fechar aqui por hoje? É uma honra estar aqui contigo, né? Muito bom, né? Conheci o seu trabalho agora como educadora na Argumentae e gosto muito, né? Você já foi lá no colégio falar, né? E é muito bom. Deixa eu te contar um retorno agora. Nós temos liderança, né? A formação de liderança na escola, e uma das etapas é o debate entre os líderes. Olha, né? Olha, Muito essencial. bom. Que bom. É essencial. Pois é. E agora com a Edutier também, muito bom, porque eu também trabalho com formação de professores, sou professora, então também preciso dessa formação, né? Então, estou adorando. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada e espero poder contribuir, né, hoje e em qualquer outro momento. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. E falando disso, de quando eu fui, né, dar palestra aí em Teresina, na escola, é engraçado que eu vi a sua mãe, né, a tia Margarete, e foi difícil não chamar de tia. Eu olhava ela, tia. A putaria me chamar de tia, né? Enfim, a gente se conhece aí de muitos anos, então a relação profissional, claro, ela existe, mas acima de tudo a relação de amizade, de carinho. Você sabe que com você e com sua família é como se a gente nunca tivesse se afastado fisicamente, né? Assim, quando eu converso com você, parece que eu volto lá nos anos anteriores que a gente está se vendo e que a gente está se abraçando e está conversando cara a cara. É um carinho muito grande que eu tenho por você, né, e por todo mundo. Quero muito conhecer ainda seus filhos, que eu não conheço ainda, né, que a gente possa se encontrar. Eu ia para o Piauí aí né, o plano original era ir em dezembro, já estava pensando assim, eu vou dar uma passada em Teresina, vou rever o pessoal, mas enfim, né, pandemia não rolou. Então a gente espera aí para que no futuro muito próximo a gente consiga se reencontrar, consiga se ver pessoalmente, que a gente consiga ultrapassar a barreira, né, a barreira dessa tela para poder a gente conseguir se ver pessoalmente. A Sam me botou assim, mãe de amiga é tia, porque sim, é isso mesmo, é tia. É tia quando é criança, quando é adolescente, continua tia, né? A gente vai estar todo mundo com o dente caindo, todo mundo assim, ai, tia. Justamente. É isso mesmo. Pois tá bom. Estamos juntas. Beijo. Muito obrigada por tudo e a gente continua nossas conversas aí pela vida. Amém. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.